Eu quero destacar aqui 4 formas que os pescadores utilizavam no tempo de Jesus para pescar um peixe. A primeira delas é um arpão. O arpão tinha toda a sua extremidade, a sua base de madeira, e na sua ponta havia um pedaço de metal, ou às vezes pode ser também feito de ferro. O pescador entrava dentro de um barco, colocava esse instrumento dentro e iria pescar principalmente à noite. Esse tipo de material deveria ser usado à noite. Eles colocavam como uma estratégia uma pequena lanterna à beirada do barco. Isso fazia com que os peixes, quando viam a luz, começavam a saltar e o pescador, sendo bom de mira, ele fincava no peixe e então ele conseguia pescá-lo. O segundo tipo de estratégia utilizado nos dias de Jesus para que pudesse pescar era chamado de anzol. O anzol funcionava da seguinte forma: pegava-se uma linha comprida e na sua ponta colocava-se um anzol que poderia ser de 2 elementos, um osso ou até mesmo de um metal ou ferro. O pescador lançava esse anzol sobre as águas e ali retirava o seu peixe. Esse tipo de pesca foi muito bem relatado nos evangelhos. Os evangelhos nos diz que Jesus Cristo estava conversando com um discípulo dele chamado Pedro, em que um homem se aproximou e veio cobrar impostos de Jesus. Então Jesus Cristo deu a seguinte instrução para Pedro: Pedro, vai até o mar, lança o anzol e retira o primeiro peixe que você pegar. Abra a boca dele e você vai encontrar uma moeda. Paga um imposto para mim e paga um imposto para você. Esse tipo de pesca que Pedro realizou nesse dia é a pesca com anzol. O terceiro instrumento que os pescadores utilizavam para poder pescar nos dias de Jesus é chamado de rede. Essa rede que eu falo aqui era uma rede em formato circular. Ela tinha por volta de 4 a 5 metros de diâmetro e ela tinha embaixo dessa rede pequenos pesos que faziam com que essa rede flutuasse, mas caindo uma vez na água, seus pesos puxavam ela de uma forma rápida para baixo, fazendo com que os peixes que estavam ali fossem capturados naquele momento. Um detalhe muito importante: essa rede, por não ser uma rede muito grande, ela só era utilizada em locais mais rasos. Então ali você avistava o cardume de peixes através da beira da praia e já lançava essa rede, ou entrando também em um barco, desde que as águas fossem rasas. No Evangelho de Marcos é relatado que quando Jesus Cristo chamou 2 dos seus discípulos, Pedro e André, eles estavam utilizando esse tipo de rede em uma determinada pesca. O quarto instrumento que era utilizado pelos pescadores nos tempos de Jesus é chamado de rede de arrasto. Quais são as características dessa rede? Ela tinha por volta de 4 metros de largura, só que tinha mais de 100 metros de comprimento. Ao contrário da rede circular que eu acabei de explicar, em que um único pescador poderia jogar ela à beira de um lago e ela ficava ali flutuando, só que os seus pesos traziam ela para baixo, essa rede de arrasto não. Devido ao seu tamanho, aqui precisava de 2 embarcações para poder montá-la dentro de um rio. E essa rede não poderia ser utilizada em locais rasos, ao contrário, a rede de arrasto era utilizada em locais bem profundos, principalmente no Mar da Galileia, em que tinha mais de 45 metros de profundidade. Então 2 embarcações, cada um segurando uma extremidade de uma rede, eles davam uma volta completa num ângulo de 360 graus, fazendo com que a rede se encontrasse em uma forma de círculo, e havia uma corda em que fazia com que os pescadores puxassem, essa rede fazia uma grande bolsa e todos os peixes que passavam por ali eram pegos e não conseguiam escapar. É bem provável que aquele relato no Evangelho de João, em que diz que os discípulos começaram uma pesca a noite toda e não pegaram nada, e Jesus Cristo diz para que eles jogassem a rede do lado direito, eles pegaram 153 grandes peixes, eles utilizavam a rede de arrasto devido à quantidade de peixes que eles pegaram.